galerinha, bem-vindos a mais um vídeo, a melhor matéria do mundo, física, pra vocês, tudo bem? Hoje a gente vai revisar aí todos os tópicos que a gente viu nessas últimas 3 semanas pra gente encerrar o conteúdo antes das nossas férias, tudo bem? Trouxe aqui pra vocês os principais tópicos que a gente deu uma olhadinha nessas 3 semanas EAD, tudo bem? Só pra gente fixar isso e sair de férias aí com todos os tópicos na cabeça, beleza? Primeira coisa, primeira aula EAD de vocês foi sobre dilatação. Esse foi um tema que a gente viu em sala de aula presencialmente, mas eu trouxe uma revisãozinha para vocês, tudo bem? Depois a gente viu calor específico, capacidade térmica, calor sensível e calor latente. Esses 4 tópicos se encaixam em calorimetria, tudo bem? Então a gente viu separado, mas a playlist toda dele é de calorimetria, tudo bem? Está dentro da matéria de calorimetria. E por último, essa semana a gente viu transformações gasosas. Vou falar um pouquinho rapidamente, só pra gente revisar, tudo bem? Falar as coisas mais importantes de cada um deles. Primeira coisa aqui, dilatação térmica. Lembra que a gente tem 3 tipos de dilatação. O que era dilatar mesmo? Isso, aumentar de tamanho, tudo bem? Então a gente tinha 3 tipos de dilatação. A superficial, a volumétrica e a linear. A superficial é quando eu tinha o aumento da área, tudo bem? Toda vez que eu dilatava uma área de um certo objeto, de uma certa substância, eu tinha uma dilatação superficial, tudo bem? A dilatação volumétrica é quando a gente aumenta o volume. Por exemplo, falei para vocês lá do posto de combustível, da gasolina, tudo bem? Durante o dia ela é aquecida dentro da bomba e à noite ela expande. Então quando seu pai abastece lá de noite dá uma certa diferençazinha porque a gasolina está expandida, ela sofreu uma dilatação volumétrica, tudo bem? E a dilatação linear, que é aquela que eu expliquei da ponte do concreto, quando eu aumento só uma dimensão, eu aumento só o comprimento, tá? Da minha substância, do meu objeto, do meu corpo. Tranquilo? São 3 tipos de dilatação, então. Superficial, volumétrica e linear, tudo bem? A gente pode calcular as 3. Lembra que sempre depende do material, que tem o coeficiente, depende da variação de temperatura e depende aí do comprimento inicial, do tamanho inicial. Tudo bem? Então, beleza, era isso de dilatação. Depois a gente entrou aí em calorimetria, propriamente dito. Vendo primeiro capacidade térmica, tudo bem? Então a gente viu que os corpos têm uma certa capacidade térmica, uma certa quantidade de calor que ele recebe, dentro de uma variação de temperatura. Então a capacidade térmica de cada corpo seria a quantidade de calor que ele consegue receber, o CD, dentro de uma certa variação de temperatura, tudo bem? Depois a gente vê o calor específico, que é o calor específico é quando depende de cada material, de cada massa, de cada substância. Calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa, tudo bem? Então, calor específico, que é Czinho minúsculo, é a capacidade térmica dividido pela massa. A capacidade térmica é C maiúsculo, para você não se confundir, tudo bem? Aí a gente viu também calor sensível, que é propriamente dito a equação geral da calorimetria, tudo bem? Que se você quiser lembrar, ela tem um nomezinho que é o Kimacete, tudo bem? Que é a forma de você achar a quantidade de calor presente em cada corpo, em cada substância, tudo bem? Então a capacidade térmica a gente viu que era a quantidade de calor por temperatura, calor específico, capacidade térmica pela massa. Se a gente juntasse essas duas fórmulas, a gente chega na equação geral da calorimetria ou equação do calor sensível, que é quando tem a variação de temperatura e não está ocorrendo a mudança de estado, de fase da matéria. Muito importante lembrar, nesse momento aqui, por exemplo, ou está todo mundo sólido, ou todo mundo líquido, ou todo mundo gasoso, ou todo mundo em plasma, mas não está acontecendo a transformação de fase e de estado, porque a gente viu que existe uma equação específica para isso, tudo bem? Então aqui no calor sensível seria a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Isso iria demonstrar para mim a quantidade de calor que eu recebi ou que eu cedi, tudo bem? E por último, calor latente, que a equação aqui, se você quiser lembrar, pode ser Q mole, tudo bem? Uma frasezinha aí para você lembrar, que depende da massa e propriamente dito do calor latente. E essa equação só serve quando eu estou tendo mudança de fase e não estou variando a temperatura. Como assim? Quando a água está em forma sólida e forma líquida, a 0 graus é quando ela está transformando, ou está indo de sólido para líquido, ou de líquido para sólido, tudo bem? Depende aí de onde você está vendo a transformação. Nesse caso específico, nesta barra de transformação, a quantidade de calor para ser calculada ali não depende da variação de temperatura, porque a temperatura está estável a 0 graus. É aí que a gente vai usar o calor latente, que é a equação da quantidade de calor em função do calor latente, tudo bem? Lembra lá da curva de aquecimento, que foi o gráfico que eu mostrei para vocês. Toda vez que eu estou instável na temperatura, eu estou mudando de um estado para outro, eu uso o calor latente. Quando eu estou especificamente sólido, ou especificamente gasoso, ou especificamente líquido, ou plasma, ou seja, eu estou num estado determinado da matéria, a gente usa calor sensível. Tudo bem?
Fixou isso aí pra vocês? Só falta um tópicozinho que a gente viu essa semana, que é as transformações gasosas. A gente não viu tudo ainda, eu só dei uma introdução. Então eu só vou relembrar os tópicos que a gente já viu e a gente vai continuar estudando essa matéria depois das férias, tá? Vou apagar aqui rapidamente. Transformações gasosas e finalizar aí tudo que a gente viu nessas 3 semanas. A gente viu até agora em transformações gasosas em situações em que eu tenho modificado pressão, volume e temperatura, que são as 3 grandezas que estão aí presentes pra gente no estudo das transformações gasosas, tudo bem? Então a gente tinha, por exemplo, um recipiente fechado, que inicialmente tinha uma certa quantidade de gás. Tudo bem? Lembra que o estudo da transformação gasosa é sempre pensando em gases dentro de um espaço fechado. A gente poderia pensar no gás da atmosfera? Poderia, mas ele está no espaço aberto e tem N variáveis. Seria muito complexo da gente estudar. Então, para facilitar o nosso estudo, a gente adota 3 variáveis, que é pressão, temperatura e volume, dentro de um recipiente fechado. E assim a gente consegue aproximar os gases reais dos gases ideais, que é o nosso foco de estudo, tudo bem? Então vamos lá, a gente tem uma situação aqui em que eu tinha uma certa quantidade de gás. Inicialmente ele estava com uma pressão, uma temperatura e um volume. Mas depois eu fui lá e aqueci esse gás e também apertei o êmbolo aqui desse pote. Eu tive então modificado a minha pressão, a minha temperatura e o meu volume. E com isso eu consigo achar como é que isso aqui variou, como é que esse gás se comportou nessa variação. Como? Através dessa equação aqui. Pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Isso é uma constante. Por que uma constante? Porque é o mesmo gás, a gente não está modificando. Então isso aqui tem que ser proporcional, tudo bem? Esse lado aqui tem que ser proporcional a esse. Lembra aí, eu falei que a temperatura nesse caso tem que estar sempre em Kelvin, tudo bem? Sempre em Kelvin. A pressão e o volume depende. Ele pode estar em metros cúbicos, por exemplo, pode estar em centímetros cúbicos, em litro. A pressão pode estar em atm, em Newton por metro quadrado. Isso vai de exercício para exercício, mas a temperatura tem que estar sempre em Kelvin. A gente viu o primeiro caso específico dessa lei geral aqui para os gases, que foi o caso da temperatura ficar constante, que a gente chama de isotérmica. Quando a temperatura é igual, a gente chama de isotérmica. E isso está dentro da lei de Boyle, que foi o cientista responsável por esse estudo, tudo bem? E aí ele previu pra gente que quando a temperatura fica constante, a pressão e o volume são inversamente proporcionais, mas também gera uma constante. Toda vez que eu multiplico o que eu tinha de pressão e volume no início de um gás, vai ter que ser igual a pressão vezes o volume que eu tinha no final, igual a uma constante. Tá vendo que não é uma fórmula nova? É essa fórmula, só que sem a temperatura. Porque se a temperatura tá igual, vai fazer diferença colocar ela na fórmula? Não, tudo bem? Então, a gente consegue gerar aqui que numa isotérmica eu só tiro a temperatura das minhas equações e consigo estudar o gás mantendo a temperatura constante. Se a gente fosse colocar isso num gráfico, o gráfico seria de pressão por volume e teria uma curva isotérmica. Lembra que isso aqui seria uma hipérbole equilátera, tá? Que não vem muito ao caso, mas só para você saber que elas são inversamente proporcionais. Pressão e volume, no caso da lei de Boyle, são inversamente proporcionais e a temperatura ficaria constante, tá? Então, foi esses tópicos aí que a gente viu nessas últimas 3 semanas de aula EAD. Elas vão ficar disponíveis para vocês no e-class durante o período de férias. Então, se você tem alguma atividade em atraso, não viu alguma aula, você consegue fazer isso nas férias. Mas a gente vai entrar em um período de férias aí até dia 13, tudo bem? 13 do mês que vem. Então, o que eu recomendo? Aproveite esse momento para ficar com a sua família, assistir filme junto, para vocês conseguirem conversar, tudo bem? Aproveitar o momento junto. É um momento de muito cuidado, de muita atenção para o país inteiro, tá? E eu sei que às vezes é um momento estressante para vocês também. Então aproveitem, façam uma boa leitura, peguem um bom livro, tudo bem? Aproveitem esses momentos junto com os familiares de vocês, as pessoas que amam vocês, tudo bem? A gente se vê depois das férias. What time is it? Summertime. It's our vacation.